Ei, pessoal! Hoje vou contar para vocês sobre uma das criaturas mais impressionantes da mitologia nórdica, Jormungandr, a gigantesca serpente marinha que circunda todo o mundo. Imaginem só uma serpente tão colossal que consegue dar a volta em toda a Terra, mordendo sua própria cauda. É assim que os antigos povos nórdicos descreviam Jormungandr, também conhecido como a serpente de Midgard. Filho do deus Loki e da gigante Angerboda, Jormungandr não era exatamente o que podemos chamar de animal de estimação ideal. Quando ainda era pequeno, Odin, o principal deus nórdico, percebeu o perigo que ele representava e decidiu jogá-lo no oceano. Mas em vez de perecer, a serpente cresceu tanto que acabou envolvendo todo o mundo dos humanos, Midgard. Mas vocês sabem o que é mais fascinante? Os vikings acreditavam que Jormungandr era crucial para manter o equilíbrio do mundo. Enquanto ele mantivesse sua cauda em sua boca, formando um círculo perfeito, o mundo permaneceria estável. É como se fosse um cinto gigante segurando tudo no lugar. Thor, o deus do trovão, teve alguns encontros memoráveis com Jormungandr. Numa famosa história, ele tenta pescar a serpente usando uma cabeça de boi como isca. Imaginem só a cena. Thor em um barco, puxando uma linha de pesca, e do outro lado, a maior serpente que já existiu. Quando finalmente conseguiu trazê-la à superfície, seu companheiro de viagem, assustado, cortou a linha, deixando a serpente escapar. De acordo com as profecias nórdicas, Jormungandr tem um papel crucial no Ragnarök, o fim do mundo. Dizem que nesse momento ele vai soltar sua cauda e emergir das profundezas, causando inundações devastadoras ao se contorcer no oceano. Thor e Jormungandr estão destinados a se enfrentar numa última batalha épica, onde ambos acabam perecendo. Mas além da mitologia, Jormungandr nos faz refletir sobre algo importante: nossa relação com o oceano. Até hoje conhecemos menos sobre as profundezas do mar do que sobre a superfície da Lua. Quem sabe quais criaturas impressionantes ainda estão por ser descobertas nas partes mais profundas dos nossos oceanos. A lenda de Jormungandr também nos ensina sobre o delicado equilíbrio da natureza. Assim como a serpente mantém o mundo unido em sua mitologia, nós também precisamos fazer nossa parte para preservar os oceanos e toda a vida marinha. E não é incrível como histórias antigas como essa continuam fascinando pessoas até hoje? Elas nos mostram como nossos ancestrais tentavam explicar o mundo ao seu redor através dessas narrativas fantásticas. Se você curtiu essa história sobre Jormungandr, tem muito mais da mitologia nórdica para explorar. Que tal deixar nos comentários qual criatura mítica você gostaria de conhecer melhor? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre mitologia e lendas antigas. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias fascinantes do mundo da mitologia. Um abraço. E aí, pessoal? Hoje vou contar para vocês uma história incrível sobre uma das criaturas mais fascinantes da mitologia nórdica. Jormungandr, a gigantesca serpente do mundo. Imaginem só uma serpente tão grande que consegue dar a volta em toda a Terra, abraçando os oceanos. Esse é Jormungandr, também conhecido como a serpente de Midgard, filho do deus Loki e da giganta Angerboda. Quando ainda era pequeno, Odin, o pai de todos, decidiu lançar Jormungandr no vasto oceano que cercava Midgard, o reino dos humanos. Mas o que Odin não esperava é que a serpente cresceria tanto que acabaria circundando todo o mundo, segurando sua própria cauda com a boca, formando um círculo perfeito. Mas vocês sabiam que Jormungandr tem um papel super importante no equilíbrio do mundo? Segundo as lendas, enquanto ela mantiver sua posição segurando a própria cauda, o mundo permanece estável. É como se ela fosse um grande cinto cósmico mantendo tudo no lugar. Thor, o deus do trovão, teve alguns encontros memoráveis com Jormungandr. Numa dessas aventuras, ele tentou pescar a serpente usando uma cabeça de boi como isca. Conseguem imaginar essa cena? Thor cara a cara com uma serpente gigante no meio do oceano. Uma curiosidade interessante é que Jormungandr é conhecida por seu veneno mortal.
Dizem que ela é capaz de contaminar o ar e os mares com seu poder tóxico. Nas profecias nórdicas, durante o Ragnarök, o fim do mundo, ela teria um papel crucial numa batalha épica contra Thor. O mais fascinante é como Jörmungandr representa o ciclo infinito da vida, algo que os nórdicos chamavam de Ouroboros, a serpente que morde a própria cauda. É um símbolo poderoso de eternidade e renovação que aparece em várias culturas ao redor do mundo. E não para por aí. Na cultura nórdica, Jörmungandr também está ligada às forças da natureza, especialmente às tempestades marinhas e terremotos. Quando ela se move, dizem que o mar se agita e a terra treme. Hoje em dia, podemos ver referências a Jörmungandr em vários lugares: jogos, livros, séries e até na arte moderna. Ela continua inspirando pessoas ao redor do mundo com sua história impressionante e seu simbolismo profundo. E aí, o que acharam dessa história incrível? Tem muitas outras lendas nórdicas fascinantes para compartilhar com vocês. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo sobre mitologia. Nos comentários me conta qual foi a parte que você mais achou interessante sobre Jörmungandr. Será que foi o fato dela ser filha de Loki? Ou talvez a batalha épica com Thor? Quero muito saber a opinião de vocês. Um abraço gigante, galera. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias incríveis do mundo da mitologia nórdica. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos mergulhar em uma das criaturas mais fascinantes da mitologia nórdica, Jörmungandr, a gigantesca serpente do mundo. Imaginem só uma serpente tão colossal que consegue circundar toda a Terra, mordendo sua própria cauda. Essa é Jörmungandr, filha do deus Loki e da gigante Angrboda. Quando ainda era pequena, Odin decidiu jogá-la no oceano, mas mal sabia ele que isso seria apenas o começo de uma história épica. No fundo do mar, Jörmungandr cresceu tanto que acabou abraçando todo o mundo de Midgard, o reino dos humanos. Os antigos nórdicos acreditavam que ela era responsável por manter os oceanos em seu lugar e, de certa forma, garantir o equilíbrio do mundo. Mas nem tudo são flores na história dessa serpente gigante. Ela tem uma rivalidade histórica com Thor, o deus do trovão. Eles já se encontraram algumas vezes e, em uma das mais famosas histórias, Thor estava pescando quando fisgou a serpente. Foi um duelo intenso, mas Jörmungandr conseguiu escapar, deixando Thor furioso. O papel mais importante de Jörmungandr, porém, está reservado para o Ragnarök, o fim do mundo na mitologia nórdica. Durante essa batalha final, a serpente vai emergir dos oceanos, espalhando veneno pelos céus e mares. Ela terá seu confronto definitivo com Thor, e segundo as profecias, ambos acabarão causando a morte um do outro. Mas o que torna Jörmungandr tão especial na mitologia nórdica? Ela representa o ciclo eterno, o equilíbrio entre ordem e caos. Quando morde sua própria cauda, forma o Ouroboros, um símbolo universal de eternidade e renovação. É interessante como várias culturas ao redor do mundo têm símbolos parecidos, não é mesmo? A serpente do mundo também nos faz refletir sobre como os antigos nórdicos viam a natureza, como algo grandioso e poderoso, capaz de manter e também destruir o mundo. É um lembrete de que devemos respeitar as forças naturais que nos cercam. Muitos estudiosos acreditam que Jörmungandr pode ter sido inspirada em fenômenos naturais que os vikings observavam, como as correntes oceânicas ou até mesmo as auroras boreais. É incrível como nossos ancestrais criavam histórias tão ricas para explicar o mundo ao seu redor. E vocês, o que acham dessa criatura impressionante? Já conheciam a história de Jörmungandr? Deixem nos comentários suas opiniões e teorias sobre a serpente do mundo. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre mitologia nórdica. Ah, e ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Na próxima semana vamos explorar outra figura fascinante dessa mitologia rica em histórias e simbolismos. Até lá, pessoal! Muito obrigado por assistirem até aqui. Fala, galera! Hoje vou contar para vocês uma história incrível das lendas nórdicas, que vai fazer você ver o oceano de uma forma totalmente diferente.
Imagina só uma serpente tão gigantesca que consegue envolver toda a Terra. Este é Jörmungandr, também conhecido como a Serpente de Midgard, um dos seres mais fascinantes da mitologia nórdica. Mas você deve estar se perguntando, como uma criatura dessas veio parar no nosso mundo? Bom, tudo começou com Loki, o deus trapaceiro, e a giganta Angrboda. Dessa união nasceram 3 filhos extraordinários: Fenrir, o lobo gigante; Hel, a guardiã do mundo dos mortos; e nosso protagonista de hoje. Ele teve uma visão de que eles trariam grandes problemas para os deuses. Então ele decidiu tomar uma atitude e jogou Jörmungandr no oceano que cerca Midgard, o mundo dos humanos. Mas sabe aquele ditado, criar cobra para picar? Pois é. A serpente não só sobreviveu, como cresceu tanto que conseguiu dar a volta ao redor de toda a Terra, segurando sua própria cauda com a boca. Por isso ela também é chamada de Serpente do Mundo. E tem mais. Dizem que Thor, o deus do trovão, teve alguns encontros memoráveis com Jörmungandr. Numa dessas aventuras, Thor estava pescando com o gigante Hymir quando fisgou algo muito pesado. Adivinha? Era a própria serpente. O confronto foi tão intenso que Hymir, morrendo de medo, cortou a linha antes que Thor pudesse puxar a criatura para fora d'água. Segundo as profecias nórdicas, Jörmungandr tem um papel super importante no Ragnarök, o fim do mundo. Dizem que nesse dia ela vai soltar sua cauda e emergir dos oceanos, espalhando veneno pelo ar e pelo mar. Thor e a serpente terão sua batalha final, onde ambos acabarão se destruindo mutuamente. Mas além de toda essa história épica, Jörmungandr representa algo muito maior na mitologia nórdica. Ela simboliza os mistérios e perigos do oceano, aquele medo do desconhecido que todo marinheiro conhece bem. É como se fosse um lembrete constante de que a natureza é muito mais poderosa do que imaginamos. Essa lenda também nos faz pensar sobre equilíbrio. Afinal, mesmo sendo vista como uma ameaça, Jörmungandr mantém o mundo unido, literalmente. É aquela história de que nem tudo é tão simples quanto parece, sabe? E aí, o que você achou dessa história incrível? Dá para entender por que os vikings eram tão fascinados pelo mar, né? Tem muitas outras lendas nórdicas incríveis que ainda quero compartilhar com vocês. Se você curtiu esse mergulho na mitologia nórdica, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Ativa o sininho também para não perder nenhuma história dessas lendas fantásticas. Nos comentários me conta qual foi sua parte favorita da história de Jörmungandr. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias épicas da mitologia nórdica. Um abraço. Você já imaginou o que aconteceria se uma criatura tão gigantesca quanto o próprio planeta Terra começasse a se mover? Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais impressionantes da mitologia nórdica, Jörmungandr, a serpente de Midgard. Dizem que quando essa serpente colossal se move... E não é exagero. Jörmungandr é tão imenso que circunda toda a Terra, mordendo sua própria cauda nas profundezas do oceano. Os antigos nórdicos acreditavam que ela era filha do deus Loki e mantinha os oceanos no lugar. Mas o que realmente acontece quando Jörmungandr se mexe? Primeiro, imagine terremotos massivos. As antigas sagas contam que cada movimento seu causa tsunamis devastadores e tremores que fazem montanhas desabarem. Os vikings associavam grandes catástrofes naturais aos movimentos dessa criatura extraordinária. E tem mais. Segundo as lendas, quando Jörmungandr finalmente soltar sua própria cauda, será o início do Ragnarök, o fim dos tempos na mitologia nórdica. Nesse momento, a serpente emergirá dos oceanos, envenenando os céus com seu veneno mortal. Uma curiosidade fascinante é que Thor, o deus do trovão, tinha uma rivalidade especial com Jörmungandr. Existe uma história famosa onde Thor tenta pescar a serpente usando uma cabeça de boi como isca. Ele quase consegue puxá-la para fora do mar, mas seu companheiro de viagem, assustado com o tamanho da criatura, corta-o a linha de pesca.
Os estudiosos modernos interpretam Jormungandr como uma representação dos medos primitivos que os nórdicos tinham do oceano. Afinal, para um povo que vivia da navegação, o mar era tanto fonte de sustento quanto de terror. Mas o mais incrível é como essa lenda sobrevive até hoje. Cientistas marinhos frequentemente descobrem criaturas gigantes nas profundezas do oceano. E sempre que isso acontece, as pessoas logo fazem a conexão com a antiga serpente nórdica. É como se Jormungandr ainda habitasse nosso imaginário coletivo. Alguns arqueólogos encontraram representações da serpente em antigas pedras rúnicas e em navios vikings. Isso mostra como essa criatura era importante para a cultura nórdica, sendo um símbolo tanto de destruição quanto de equilíbrio natural. É fascinante pensar que nossos ancestrais criaram histórias tão grandiosas para explicar fenômenos naturais que ainda hoje nos impressionam. Terremotos, tsunamis e tempestades marinhas continuam sendo eventos poderosos que nos lembram da força da natureza. E você, o que acha que aconteceria se Jormungandr realmente se movesse nos dias de hoje? Deixa nos comentários sua teoria. Se você curtiu essa história sobre a mitologia nórdica, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Tem muito mais conteúdo incrível chegando por aí. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade sobre as histórias mais fascinantes da mitologia mundial. Nos vemos no próximo vídeo com mais lendas impressionantes para compartilhar com vocês.